Agora podemos começar a nossa entrevista com a Mariana Costa, que é economista-chefe da Mirai Asset Brasil. Mariana, seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua participação aqui. Mariana, eu quero conversar com você sobre todos esses movimentos no mercado, mas antes quero falar com você sobre PIB. E aí a gente separou rapidamente alguns gráficos aqui que representam, só para lembrar as pessoas, o crescimento no segundo trimestre. Foi um crescimento de 0,4%. Muito inferior a 1,3, eu falei 1,4 no começo, mas não é nem 1,4, porque isso foi revisto ontem para baixo, foi 1,3 que cresceu no primeiro trimestre. E aí a gente vai olhar esse crescimento tanto pela ótica da oferta, primeiro, dos setores, serviços continuou crescendo, impulsionou o PIB, 0,6% de alta, indústria, 0,5%, principalmente a indústria extrativa, a indústria de transformação mostrou um recuo mais sensível ao ciclo econômico de alta da Selic, agropecuário, uma leve queda, mas ainda crescendo muito em relação ao ano passado por causa da super safra, ficou concentrada no primeiro trimestre, mas ainda entregou, ainda manteve, olha, ela ficou quase estável e no primeiro trimestre ela cresceu 12%, ou seja, ela manteve, está num ritmo muito alto nesse ano. E aí, pela ótica da demanda, consumo das famílias, o grande pilar, né, do nosso crescimento econômico tem sido assim nos últimos anos, cresceu 0,5%, já o consumo do governo decepcionou, caiu 0,6%, investimentos 2,2%, depois de 2 anos de aumento, exportações e exportação cresceu e importação caiu um pouco, então para o PIB esse saldo das contas externas é positivo. Mariana, queria saber primeiro o seu olhar sobre esse crescimento, que história ele conta e o que a gente pode esperar para esse semestre, para o final do ano. Bom dia. Então, esse PIB de que foi divulgado ontem, ele conta uma história que é mais ou menos dentro do que nós havíamos, né, do que se estava projetando. A gente tem uma saída do peso da agropecuária, que foi muito relevante no primeiro trimestre do ano, então ela vai aos pouquinhos saindo dessa conta, né, do PIB, do peso no PIB, e você tem uma outra característica que é muito marcante, que é como você acabou de falar, que é o consumo das famílias. Então, que a gente olha ali na parte de serviços, ainda tem uma resiliência muito forte de serviços, mas isso se dá principalmente por causa desse consumo das famílias que segue forte. Então, a cara do PIB é mais ou menos essa, e o que ele nos diz olhando para frente? É de que essa tendência de desaceleração deve continuar ao longo dos próximos trimestres. E o que tipo de perspectiva isso abre para o Banco Central, Mariana, quando a gente pensa em política de juros? De um lado, a gente está vendo as expectativas de inflação arrefecerem, refluírem já para 2026, abaixo do teto da meta de 4,5%, embora ainda distante de 3%, e um crescimento que vem se desacelerando, embora tenha havido marginalmente acima das expectativas, né, do mercado, em vez de 0,3%, 0,4% no segundo trimestre. Isso abre que tipo de perspectiva para o Banco Central? Reduzir juros, sim ou não, e a partir de quando? Exatamente, em que momento que ele pode começar, que ele deveria começar a reduzir esses juros. O que a gente sabe é que uma Selic de 15% ela é extremamente restritiva. E mesmo que ele comece a cortar, ela ainda vai passar um tempo em território restritivo. Então, você tem aqui um descompasso, né, entre o tempo, o efeito, né, para essa alta da taxa Selic, que ela chegue na atividade econômica. A gente imagina que isso acontece ali em torno de 6 a 9 meses, olhando para frente. Então, o que a gente vê da atividade agora e o que a gente espera, olhando para frente, é que ela vá, sim, sentir o efeito dessa taxa Selic tão restritiva assim. O que está na cabeça do Banco? O Banco Central sabe disso, é exatamente esse o cenário que ele tem. O que ele não sabe é em que magnitude que essa desaceleração vai acontecer e em que momento que ela vai acontecer. Então, sinais mais fortes de PIB, ou principalmente dessa resiliência do consumo das famílias, da parte de serviços, deixa o Banco Central um pouco mais cauteloso. E daí que a gente fala de serviços, a gente logo pensa em inflação, e toda vez que a gente pensa na inflação, a gente fala da inflação de serviços, que é uma inflação que está rodando muito acima do teto da meta.
Então, para ele ter um arrefecimento nas projeções de inflação de serviços, a gente precisa ter um arrefecimento nessa parte de atividade econômica do PIB. Então, voltando, né, ao início que é a pergunta, o que isso impacta para o Banco Central? O momento, provavelmente, em que ele comece a cortar. O dado de ontem está mais ou menos dentro do esperado, então não muda muito essa expectativa, que não é do Banco Central, mas é dos economistas do mercado, de que o Banco Central venha começar a cortar ali pelo comecinho do ano, em janeiro. Então, acho que esse que é o impacto que esse PIB tem sobre a expectativa que a gente pode ter para o início do ciclo de corte, né? E eu acho que a gente tem que olhar também para outro item aí dessa equação que tem surpreendido positivamente, é o mercado de trabalho. Eu lembro que no começo do ano esperava-se que houvesse uma desaceleração mais forte do mercado de trabalho, mais rápida, mas isso não aconteceu, pelo contrário, a gente está muito próximo à máxima de emprego e à máxima de renda média do trabalhador também. E isso mantém o consumo das famílias forte, mantém o setor de serviços pujante, robusto. Quando é que a gente pode esperar essa desaceleração do mercado de trabalho? E é essa perna, essa vertente que faltaria nessa equação para o Banco Central ter mais segurança em reduzir juros? Sem dúvida alguma. Esse é um calcanhar de Aquiles, a gente pode dizer assim, porque é uma surpresa, como você colocou, que vem acontecendo já há algum tempo. E olha que interessante, por mais que a gente entenda que vai ter desaceleração da atividade econômica, agora se entende que esse mercado de trabalho vai seguir um pouco mais forte do que a gente havia imaginado, que a gente vai ter desaceleração mesmo com o mercado de trabalho um pouco mais forte. Vai ter aumento da taxa de desemprego? Isso é o esperado, de que ao longo desses próximos trimestres, à medida que, por exemplo, nos últimos 2 trimestres do ano, a gente deve ter um crescimento do PIB muito perto de zero, tanto no terceiro quanto no quarto tri. Então, algum efeito sobre o mercado de trabalho a gente deve, né, ele deve acompanhar, mas o entendimento é de que você tem uma resiliência, uma força no mercado de trabalho até um pouco maior do que a gente havia imaginado. E a gente vai conviver com isso. Olha que interessante. Por isso é tão difícil para o Banco Central. Mariana, falando sobre o assunto do dia, não dá para a gente deixar de tocar nele, mas hoje é o segundo dia de julgamento aí do ex-presidente Bolsonaro e de outros 7 réus. Ontem, isso fez, de alguma forma, mesmo lateralmente, preço no mercado, principalmente para o setor bancário, o setor financeiro, as ações do Banco do Brasil caindo mais de 3%. Com que grau de atenção o mercado está olhando esse fato do julgamento de Bolsonaro? Ainda pode fazer preço e depende do quê? De mais sanções americanas? Que tipo de sanções? Por exemplo, nova aplicação da lei Magnitsky aos integrantes do Supremo da primeira turma, isso já está no preço ou não? O que pode mexer com os mercados vindo dessa seara aí política? Tem bastante coisa que pode sair daqui, né? Não vai ser não é uma decisão, vai ser um fato, mas é o que isso pode desencadear para frente. Em termos, o que acontece com o ex-presidente Jair Bolsonaro, se ele fica preso em casa, se ele vai ser de fato preso, e aparentemente esse é o caminho. Daqui, o que fica em relação às articulações, às indicações para o cenário de eleições de 2026? Então, esse é uma vertente, de que forma que isso impacta o cenário de eleitoral para 2026. Existe o outro lado, que seria essas possíveis novas sanções dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Então, em termos de relações com os Estados Unidos, como que essas relações ficam após esse julgamento. Então, acho que são duas vertentes principais, mas existem vários outros pontos também que são difíceis da gente medir agora, né? Então, por isso, é uma situação bastante sensível, o que faz com que os agentes econômicos se tornem um pouco mais cautelosos. Você não sabe, aqui tem uma questão do imponderável, né?
então isso justifica uma postura mais cautelosa. Em vez de comprar risco, compra segurança, né, Mariana? Esse movimento dos mercados ontem, a preocupação com risco fiscal aumentando em economias sólidas da União Europeia, Alemanha, Reino Unido, quer dizer, da Europa, né, no caso do Reino Unido, mas Alemanha, França, etc., e mesmo nos Estados Unidos, você acha que foi algo pontual ou há mesmo aí um fator que a gente tem que ficar atento, um ponto de atenção, de preocupação mais resistente assim, ao longo do tempo? Olha, eu acho que essa é uma narrativa, uma discussão que vai só crescer ao longo do tempo, né? A questão fiscal ela não é só nossa, né? Então a gente tem falado muito sobre a situação fiscal nos Estados Unidos, mas é válida também para a Europa, para o Reino Unido. O que a gente observa agora e deve observar à frente é um aumento dos gastos governamentais, e principalmente ali na Europa, e daí o grande destaque acaba sendo até a Alemanha, né? Mas um gasto com armamento, com a questão de defesa, né? Então, o esperado é de que a gente tenha um aumento da questão do problema fiscal. E é isso que a gente está vendo em diversos países da Europa. Na França, essa semana, a questão é um voto de confiança do governo, mas o que está por trás é justamente o orçamento que o primeiro-ministro gostaria de passar. Na Inglaterra é algo muito similar, existe uma pressão muito grande ali por contenção de gastos. Então, na Alemanha, a gente teve esse super pacote, mas que também teve grandes dificuldades ali dentro para ser aprovado. Então, é interessante que são diversos pontos, diversos países acontecendo coisas similares, né, situações similares. Então, é algo que não é assim, não se tem um entendimento que você tem um problema que vai estourar neste momento, mas ele é gradativamente pior. Está Mariana, aqui muito para ficar. rapidamente, só porque eu não posso deixar de repercutir, só tem um minuto final, Claro. esse avanço dos parlamentares da Câmara dos Deputados querendo aprovar a urgência desse projeto que pode retirar, suspender, remover os mandatos de diretores e presidente, até o presidente do Banco Central. Que tipo de sinal isso envia para o mercado? É um sinal ruim, né? Mas acho que acho que a gente sempre sofre essas pressões. O que a gente entende, né? Quanto mais independência o Banco Central tiver, liberdade, isso vai se refletir principalmente na parte longa da curva, no prêmio de risco. A resposta vem por aí. Quer dizer, menos risco, né, na parte longa da curva dos juros, quer dizer, se você tiver a certeza de independência do Banco Central. Exatamente. É isso.